Fala, terceirão! Certo? Hoje, no assunto de equações polinomiais, tá? Equações algébricas, também conhecido como equações algébricas, a gente vai ver como decompor, escrever a equação algébrica de forma decomposta. Tá? É possível fazer isso? Como que a gente faz isso? Então essa é a aula de hoje, tá bom? Aula tranquilinha, rapidinho, mas assunto importante. Vamos lá! Então vamos lá, teorema da decomposição. Então, o que a gente vai tirar desse teorema da decomposição? Então, suponha uma equação polinomial do tipo an x elevado a n mais, eu acho que na verdade é a0 x elevado a n mais a1 x elevado a n menos 1, né? Mais a2 x elevado a n menos 2, mais etc. Até a n menos 1 x elevado a 1, ou só o x, mais a n, sem nenhuma parte literal x, igual a zero. Tá vendo esse polinômio? Bom, esse polinômio, tá? Ele é de grau n. Na verdade, essa equação polinomial é de grau n. Então, admite-se que ela tem n raízes, tá? N raízes, tá? Que podem ser reais, podem ser complexas e ainda podem ser iguais, ok? Mas suponha que sejam n raízes que eu não sei quem são, então eu vou chamar simplesmente de α1, α2, α3, etc., até αn, tá? Que são as n raízes, que podem ser iguais, podem ser complexos ou podem ser reais. Ou seja, esse polinômio ele pode ser escrito então da seguinte forma: a0 vezes x menos α1 vezes x menos α2 vezes x menos α3 vezes etc. até x menos αn igual a zero, tá? Então, o teorema da decomposição diz justamente isso, que eu pego um polinômio de grau n, que vai ter n raízes, reais ou complexas ou até iguais, que eu estou chamando de α1, α2, α3 até o αn, e eu posso escrever esse polinômio como sendo, esse polinômio não, essa equação polinomial, que é um polinômio igual a zero. Então, uma equação polinomial como sendo o coeficiente do x elevado a n vezes x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz, vezes x menos a terceira raiz, e sucessivamente até x menos a enésima raiz igual a zero. Ok? É isso que diz. É isso que diz o teorema da decomposição, que qualquer equação polinomial pode ser escrita dessa forma. Beleza? Bom, então aqui diz, por exemplo, nesse exemplo aqui diz assim, ó, sabendo que 2 é raiz da equação, determinar o seu conjunto ou solução. Bom, se 2 é raiz da equação, então significa que quando eu colocar o 2 no lugar do x, essa sentença vai ser verdadeira, ou seja, o que der desse lado vai ser igual ao que der desse lado, ok? Então, o que eu vou fazer? Bom, ele quer saber o conjunto solução. Então, essa equação do terceiro grau, ela tem 3 raízes. Uma delas está aqui, 2. E as outras duas é o que eu tenho que determinar aqui no conjunto solução. Todas as raízes. Então, uma delas vai ser o 2 e as outras duas que eu não sei qual que é ainda, certo? Eu vou ter que colocar isso como conjunto solução. Mas para fazer isso, eu preciso saber quem que é esse C aqui, ó. Eu preciso saber quem que é essa constante, certo? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar o fato de que 2 é raiz da equação. Então, eu vou colocar o 2 ali e isolar o C para saber quanto que é o C, para que isso aqui seja verdadeiro, certo? Então, vai ficar assim, ó, 2 ao cubo mais 2 vezes 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais C igual a zero. Tá certo? Então, isso aqui vai dar 8 mais
2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8, menos 5 vezes 2, 10, mais c igual a zero, correto? Vou continuar aqui porque eu vou precisar de espaço. Então vai ficar assim, 8 mais 8, 16, menos 10, 6 mais c igual a zero. Então, c tem que ser quem? Menos 6. Porque 6 com menos 6 é que dá zero. Então, c é menos 6, certo? Bom, essa é uma informação importante. Então, essa equação polinomial, ela na verdade ela é assim, ó. X ao cubo mais 2x ao quadrado menos 5x menos 6 igual a zero, certo? Bom, já que 2 é uma das raízes, então eu vou pegar essa expressão polinomial, né, esse polinômio aqui, e vou dividir por x menos 2, que é um dos binômios ao qual eu posso escrever essa expressão de forma fatorada, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou dividir por x menos 2, que é um dos binômios, para conseguir reduzir isso aqui para o segundo grau e eu, de alguma forma, achar as outras duas raízes. Então, o que eu vou aplicar? Eu vou aplicar aquilo que a gente aprendeu no capítulo anterior, que era o de polinômios, que é o dispositivo prático de Brillo-Ruffini. Que a gente faz assim. Aqui a gente põe a raiz do meu divisor, que no caso aqui é 2, né? E aqui eu ponho os coeficientes do polinômio qual eu vou dividir. Então, no caso aqui é 1, aqui é 2, aqui é menos 5 e aqui é o menos 6, que é o c que nós achamos previamente ali, certo? Bom, Brillo-Ruffini, desce esse, aí multiplica e soma. 1 vezes 2, 2, mais 2, 4. 4 vezes 2, 8, menos 5, 3. 3 vezes 2, 6, menos 6, 0. Claro, tinha que ter dado 0, porque o 2 é uma raiz. Ou seja, esse polinômio eu já posso escrever assim, ó, como sendo x menos 2, vezes esse daqui, que é do segundo grau, né? Vai ser x ao quadrado mais 4x mais 3, igual a 0, certo? Beleza. E agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou fatorar essa daqui para achar, né, os outros dois binômios, né, que multiplicados entre si e com esse vai dar a minha equação original. Tá? Porque daí fica fácil de eu descobrir quem são as raízes. Então, vou fatorar isso aqui. Tá? Então, vou pegar aqui, ó, x ao quadrado mais 4x mais 3 igual a 0. Então, isso aqui vai ser alguma coisa do tipo x mais ou menos alguma coisa vezes x mais ou menos outra coisa igual a 0. Beleza? Como aqui é mais, os sinais aqui são iguais. Tá? Esse sinal aqui e o sinal aqui são iguais. Ou mais ou menos menos. Mas como aqui é mais, então são mais e mais. Então eu tenho que pensar o seguinte, dois números que multiplicados dá 3, e como os sinais são iguais, a soma deles tem que dar 4. Tá? Então, 1 vezes 3, 3, e 1 mais 3, 4. Então pronto, está aqui. Um deles é 1 e o outro é 3. Tá? Ó, x vezes x, x ao quadrado. Aí, 1 vezes 3, 3. E mais x com mais 3x mais 4x. Então, quer dizer que esse polinômio aqui, né, ou melhor, essa equação polinomial, ela pode ser escrita como sendo assim, ó, x menos 2 vezes x mais 1 vezes x mais 3. Isso igual a 0. Tá? Então, essa equação polinomial fatorada, tá? Ela indica o quê? Ela indica o coeficiente, o A0, que é 1, né? Tá aqui, 1, ó, 1, certo? E as raízes, quem são as raízes então? Então, uma das raízes, alfa 1 vai ser quem? Vai ser 2. Alfa 2 vai ser quem? Menos 1, ou seja, menos 1. E alfa 3 vai ser menos 3. Tá? Então, o conjunto de solução, a gente pode colocar simplesmente assim, o conjunto de solução vão ser as raízes menos 3, menos 1 e 2. Certo? Tá? É fatorando mesmo, aplicando o Brillo-Ruffini que nós aprendemos no capítulo anterior, tá? É descobrindo aqui o coeficiente, entendendo o que é a raiz, tá bom?
E esse é o conjunto de solução, são os valores de x que fazem essa equação, né, polinomial ser verdadeira, certo? Esse é o polinômio, é o teorema da decomposição. Beleza? Vamos ver mais um exemplo? Então, o segundo diz assim, ó. Determinar a equação polinomial cujas raízes são 2, menos 3 e suas inversas, tá? As inversas dessas aqui, ó. E seu termo independente é 6. Pô, peraí, vamos entender bem o seguinte. Equação polinomial cujas raízes são, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Alfa 1 é 2, alfa 2 é menos 3 e suas inversas. Então, vai ter que ter a inversa dessas duas. Então, alfa 3 vai ser o quê? O inverso dessa. Qual que é o inverso do 2? É o menos 2? Não. O menos 2 é o oposto. O inverso é 1 sobre 2. E alfa 4 é o inverso dessa aqui. Mas o inverso de uma negativa fica positiva? Não. Ela fica menos 1 sobre 3. Tá aqui. Essa é a inversa. Tá? E está dizendo que o termo independente é 6. Bom, então o que quer dizer que esse termo independente é 6? A gente vai ter que fazer alguma coisa, né, para achar esse termo independente. Bom, pelo teorema da decomposição, essa equação polinomial ela pode ser escrita como sendo um coeficiente, 1 a 0, vezes x menos uma das raízes, 2, vezes x menos, eu vou colocar a inversa dele, tá? Dessa raiz, então 1 sobre 2, vezes x menos a outra raiz, então menos 3, menos 3 fica mais 3, vezes x menos a inversa, que é menos 1/3, então vai ficar menos 1/3, vai dar mais 1/3, tá? Igual a 0. Beleza? Bom, então eu vou multiplicar isso aqui, vou achar a equação, e daí eu vou determinar quem que é o A0 para que o termo independente seja 6. Quem que é o termo independente? É aquele termo que não tem x. É o termo que fica geralmente à direita, que não tem x nenhum, certo? Então vamos multiplicar. Então vamos começar com esse daqui, né? Então vai ficar o quê? X vezes x, x ao quadrado. Daí, x vezes menos meio, vai ficar menos meio x, e menos 2 vezes x vai dar menos 2x. Então, como é? Então, vamos fazer assim, ó. Menos, tá? Então, meio mais 2 vezes x, tá? Ó. Meio vezes x, menos meio x, menos meio x, e menos 2x, então menos 2x, certo? E aqui, menos vezes menos, mais 2 vezes meio, dá 1. Vou colocar um colchete aqui, né? Coloquei um parênteses ali dentro, certo? Bom, então esse vezes esse deu isso aqui. Eu já vou ajeitar. Vamos ver esse aqui. Então, já que vai ter um negócio assim também, vou colocar um colchete. Então, x vezes x, x ao quadrado. Aí, x vezes 1/3 vai dar 1/3 x, e 3 vezes x, 3x. Então, vai ficar assim, mais 1/3 mais 3x. Aí, mais 3 vezes mais 1/3, então mais vezes mais, 3 vezes 1/3 dá 1, igual a 0, certo? Vamos dar uma ajeitadinha. Então, isso aqui vai ficar o A0 vezes, vezes o quê? X ao quadrado. Aí aqui vou somar, né? Então, sobre 2, né? 2 é a mesma coisa que 4 meios. 1 meio mais 4 meios, 5 meios, então menos 5 meios x, mais 1, vezes x ao quadrado, aí 1/3 mais 3, então 3, né? 3 é a mesma coisa que 9/3, tá? 3, multiplica isso embaixo por 3, né? Aí fica 9/3, 9/3 dividido, 9 dividido por 3 dá 3, né? Era o que estava ali originalmente, mas só que eu faço isso para somar, né? Então, 1/3 mais 9/3, mais 10/3 x, mais 1, igual a 0, certo? Agora, partir para a ignorância, né? Vou deixar o A0 aqui ainda, e aqui vai ficar a multiplicação, né?
Essa multiplicação eu vou fazer, né, esse vezes cada um, depois esse vezes cada um, depois esse vezes cada um. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado dá x à quarta, x ao quadrado, né, vezes mais 10 terços x vai dar mais 10 terços x ao cubo, e x ao quadrado vezes mais 1, mais x ao quadrado, beleza? Então, menos 5 meio x vezes x ao quadrado vai dar menos 5 meio x ao cubo, menos 5 meio x vezes mais 10 terços x, então vai dar menos 50 sextos, menos 50 sextos x ao quadrado, né? X é x. E aí, menos 5 meio x vezes mais 1, menos 5 meio x, tá? Aí, 1 vezes x ao quadrado dá mais x ao quadrado. Aí, 1 vezes mais 10 terços x, então vai dar mais 10 terços x, tá? E 1 vezes 1, mais 1. Então, tá aqui. Acabei de descobrir quem é o termo independente. Você fala, como assim? Veja, ele diz que o termo independente é 6, né? O termo independente não, acabei de descobrir que é o coeficiente. Ele diz que o termo independente é 6, certo? Então, isso aqui vai ter x, isso aqui vai ter x ao cubo, isso aqui vai ter x ao quadrado, isso aqui vai ter x, e o termo independente é esse aqui. Então, A0 vezes o 1 vai ter que dar o 6, porque é o termo independente. Então, A0 é 6, tá? Então, A0 é igual a 6. Então, eu já vou colocar aqui, ó. 6 vezes. Aí aqui vai dar o quê? X à quarta, tá? Aí aqui, 10 terços x ao cubo menos 5 meio x ao cubo. Então, vou multiplicar aqui por 3, aqui por 3, aqui por 2 e aqui por 2, para ficar 6 embaixo, né? Aí ficou 20 sextos menos 15 sextos. Dá mais 5 sextos x ao cubo, tá? Então, aqui ficou menos 50 sextos mais 1 mais 1, 1 mais 1, 2. Então, 2 é a mesma coisa que 12 sextos, tá? Então, x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado, que é a mesma coisa que 12 sextos x ao quadrado. Então, 12 sextos x ao quadrado menos 50 sextos x ao quadrado. Então, 50 tiro 12, vai dar, tiro 2 dá 48, tiro 2 dá menos 38 sextos x ao quadrado, tá? Aqui vai ficar, bom, calma aí, esse 10 terços, esse menos 5 meios, está aqui, ó, menos 5 meios e mais 10 terços, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa aqui, ó. Então, vai dar também o quê? Mais 5 sextos x, tá vendo? É a mesma coisa que está aqui, ó, vezes 3 vezes 3, vezes 2 vezes 2, então vai dar mais 20 sextos x menos 15 sextos x. Então, 20 menos 15, 5. 5 sextos x, tá? Mais 1, igual a 0, tá? Então, quando eu multiplicar tudo por 6, vai ficar o quê? 6x à quarta, aí 6 vai simplificar com 6, vai ficar mais 5x à terceira, aí esse 6 vai simplificar com 6, vai ficar menos 38x ao quadrado, 6 simplifica com 6, vai ficar mais 5x, e o 6 vezes 1, mais 6 igual a 0, tá vendo? Então, determinar a equação polinomial, cujas raízes são 2 menos 3 e suas inversas, né? As inversas das raízes estão aqui, tá? E o termo independente é 6, então multiplicamos tudo, fizemos tudo e chegamos nessa equação aqui, tá vendo? Essa equação, ela tem uma característica, tá? Repare aqui, ó, os coeficientes equidistantes dos extremos, né? Quando a gente põe a parte literal ordenada do maior expoente ao menor expoente, né? Só tem x. Então, os coeficientes equidistantes eles são iguais, ó, 6, 6, 5, 5, e o do meio, como não tem nenhum para ele ser equidistante, né? É menos 38, por causa da equação que determinou isso, tá? Isso aqui é chamado uma equação recíproca, tá?
equação recíproca, tá? Honestamente, eu não sei se eu vou falar sobre as equações recíprocas, tá? Mas, para você saber já, se você der uma pesquisada na internet, você vai ver o que são as equações recíprocas. São equações que têm características assim, né, de coeficientes, e o que gera essas equações recíprocas são o quê? São as raízes aparecerem aos pares, né? A raiz com a sua inversa, né? Uma raiz com a sua inversa são raízes dessas equações, tá? Quando tem assim uma raiz e a sua inversa, e todas as raízes têm a inversa, são também raízes, as inversas das raízes também são raízes da equação polinomial, aí a gente obtém uma equação recíproca, tá? Só por curiosidade aqui, eu resolvi colocar esse exemplo aqui, tá? Para a gente demonstrar aqui, utilizar e exemplificar aqui o teorema da decomposição, tá bom? Bom, a aula de hoje é só isso, é uma aula simples, tá? É uma aula simples e que a gente vai usar aqui até o final esse teorema da decomposição. Muitas das equações que a gente usar aqui até o final desse capítulo, a gente vai decompor ela, tá? Utilizando o teorema da decomposição, beleza? Então é isso aí, curta o vídeo, compartilhe com quem você conhece, tá? Chame mais gente para vir aqui estudar com a gente, tá bom? Curta esse vídeo, tá? Compartilhe o que você aprendeu, compartilhe o vídeo também. E é isso aí, vamos que vamos e até amanhã.